Muito bem, senhores! No vídeo anterior, eu trouxe a apresentação da primeira parte, contendo 5 capítulos mais o prólogo da obra Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh. Naquele vídeo, tentei fomentar a importância de entendermos, primeiro, o tom da narrativa, cujo narrador é um personagem chamado Charles Ryder, um agnóstico capitão de infantaria. Relembrando que o tom narrativo se dá por uma espécie de melancolia chique, em que o narrador vai contar a relação que ele teve com uma família católica ali na mansão Brideshead. Hoje nós daremos continuidade à segunda parte, contendo 3 capítulos. Bem-vindos ao canal Um Louco cheio de lúcidos intervalos e que façamos uma boa. Pois bem, no vídeo anterior foi dado a importância dos senhores não desistirem da leitura, uma vez que até o 3º capítulo da primeira parte, aparentemente, não acontece grandes coisas. O que ocorre é que o narrador Charles Ryder está nos apresentando o ambiente de Oxford, como se deu a sua iniciação, e algumas personagens com as quais ele criou vínculos amistosos. Em especial, Sebastian, com o qual ele teve um vínculo pessoal e íntimo, posteriormente estendendo essa relação com seus familiares. Então, somente a partir do 4º capítulo da primeira parte, prosseguindo até a segunda parte inteira, nos são apresentados os personagens nucleares da obra. E o autor, Evelyn Waugh, faz isso com uma sutileza, com uma beleza, através do narrador Charles Ryder, que nós quase não percebemos a degradação moral de 3 ou 4 personagens ali, contando com o próprio narrador Charles Ryder, o agnóstico. Não percebemos e não escandalizamos porque, como eu disse no vídeo anterior, aqui se fala da operação da graça. E aí, como a leveza e a sutileza do Espírito Santo, está acontecendo uma realidade espiritual. Mas até alcançarmos a 3ª parte deste livro, eu vou aqui apresentar algumas personagens nucleares do romance para estimulá-los a continuar a leitura. Nós temos o Lord Marshman, que é o pai. Ele abandonou a mulher e a família e amaziou com uma concubina em Veneza, chamada Cara. Nós temos Lady Marshman, que é mãe e mulher abandonada, é fiel, piedosa, mas incapaz de conquistar a afeição dos filhos. Nós temos Lord Brideshead, que é o filho do Lord Marshman e a Lady Marshman, filho mais velho e herdeiro do patrimônio familiar, educado pelos jesuítas e profundamente piedoso, mas totalmente desajustado socialmente. Nós temos Sebastian, com 19 anos, desesperado para compreender os sustentáculos racionais da fé, nutre um acanhamento egocêntrico e carece do desejo, da habilidade de crescer e compreender as responsabilidades da vida adulta. Ou seja, o Sebastian se recusa
a crescer. Bem típico hoje da juventude atual. Júlia, 20 anos, é tão egocêntrica quanto Sebastian. Embora de modo menos acanhado, também é ressentida pelo obstáculo que a fé apresenta à sua autoglorificação. Nós temos a Cordélia, que é a filha mais jovem, 13 anos, que é igualmente piedosa quanto a mãe e muito precoce no campo da fé. Muito precoce. Estas são as personagens de relevância do romance. É importante ressaltar que alguns resenhistas vão dizer que um dos tópicos da obra é como a religião é impeditivo para a realização e causadora de sofrimento nas personagens. E o que esse vídeo aqui pretende mostrar é totalmente o contrário. Pois, conhecendo o autor e conhecendo o que ele deixa muito claro na obra, é inquestionável que há sim a operação do poder da graça transitando e trabalhando para a salvação dessas almas ou a reconciliação dessas almas com Deus. Vamos aos exemplos. Quando você pega a Lady Máxima, a mulher piedosa, ela tem uma presença tamanha que os filhos e o próprio marido não suportam. Eu lembro de uma frase do Fulton Sheen em A Paz da Alma, em que ele vai dizer que quando caímos da torre do espírito, odiamos a religião porque a religião nos faz lembrar os nossos pecados. Tanto que a concubina do Lord Máxima, vai dizer para o Charles que os filhos, em especial Sebastian e o Lord Máxima, odeiam a Lady Máxima porque ela é uma mulher íntegra. E no fundo, o que eles odeiam são eles mesmos. E aí, numa espécie de uma culpa reprimida, acaba projetando esse ódio de si mesmo no outro. Então, Lady Máxima não chega a ser exatamente uma santa, mas é uma mulher piedosa em que, de alguma forma, ela é o sustentáculo da fé nessa família. E aqui nós temos um símbolo do feminino, do sagrado, a mulher de uma visão e de força espiritual que estabiliza a inclinação da natureza daquela família para a revelação. Tanto que as duas personagens enfatizadas aqui na segunda parte, chamada A Decadência de Bradeshead, é o capítulo, que é a Júlia e Sebastian, começam a distanciar não só da mãe, mas também da sua fé. Acontece que com esse distanciamento, o Sebastian acaba caindo no alcoolismo e praticamente virando indigente, morando lá no sul da África. Já Júlia, ela acaba se precipitando de forma temerária, casando com um político cínico e ambicioso, totalmente malicioso, digamos assim. Tanto que quando Lady Máxima morre, ao final da segunda parte, logo no finalzinho, toda a família se desorganiza. Toda a família se desorganiza. Quem vai deixar isso muito bem claro é Cordélia.
Cordélia é aquela menina que lá no início do terceiro capítulo da primeira parte, ela tenta convencer o Charles da importância de ser católico. Charles não dá muita trela para ela passa despercebida na história toda, e aqui, ao final dessa segunda parte, ela retorna. Então, morreu Lady Marshman. E aí Cordélia vai dizer que é como se o templo tivesse sido destruído e que os judeus começam a sentir o peso do templo de Jerusalém destruído. Tanto que num diálogo com o Charles, ela vai falar o seguinte sobre essa questão da destruição do templo. Logo no finalzinho, ela vai dizer assim: bem, se tivesse assistido, saberia o que os judeus sentiram ao ver o templo. Comodo sedet sola civitas. É um belo cântico. Um dia você deveria ir, só para ouvi-lo. E o Charles responde: ainda tentando me converter, Cordélia? E ela diz: oh, não, isso também já passou. Sabe o que papai disse quando se tornou católico? Certa vez mamãe me contou. Ele lhe disse: você devolveu minha família à fé de nossos ancestrais. Pomposo, sabe como é. As pessoas reagem de modo diferentes. Em todo caso, a família não tem sido muito fiel, não é mesmo? Ele se perdeu, assim como Sebastian e Júlia. Mas você sabe, Deus os deixará longe por muito tempo. Lembra da história que mamãe leu para nós na noite em que Sebastian ficou bêbado pela primeira vez? Eu me refiro à noite ruim. O padre Brown disse algo como: eu o apanhei, o ladrão com um anzol oculto e um fio invisível, longo o suficiente para deixá-lo vagar até os confins do mundo e ainda assim trazê-lo de volta com um puxão na linha. A noite ruim aqui, que Cordélia está falando para o Charles, foi uma noite que estava lá e a Lady Marshall estava muito preocupada com a embriaguez do Sebastian. O Sebastian fez o maior show lá, fez o maior carão, brigou com todo mundo, bebeu e ficou aquele maior climão na casa. Então, nessa noite ruim, Lady Marshall lê este conto para o grupo. E aqui, o Evelyn Waugh, ele toma a máxima de Chesterton, que na Inocência do Padre Brown, que é este livro que Lady Marshall está lendo lá para a galera, para a família, nessa noite em que o Sebastian está bêbado, tem o capítulo 3 desse livro, A Inocência do Padre Brown, que chama Os Pés Estranhos. Então, só para contextualizar, para vocês entenderem do quanto a religião e a graça é importante nesta obra. Neste livro, Inocência do Padre Brown, capítulo 3, Os Pés Estranhos, é o título do conto, tem uma reunião de um hotel de 12 pescadores, e essa reunião, esse jantar é muito chique, está havendo uma confraternização, e há uma prataria muito cara com a qual esses pescadores estão se confraternizando, comendo ali. E tem um garçom infiltrado, e este garçom rouba a prataria. Ao roubar a prataria, todo o grupo de pescadores ficam apavorados. O Padre Brown, que estava lá nessa confraternização, encontra o ladrão, faz o ladrão confessar e entrega a prataria para o grupo de pescadores. Então, o coronel
O coronel pergunta assim para Padre Brown: o senhor apanhou esse homem? Perguntou o coronel, franzindo o senho. O Padre Brown olhou diretamente para a carranca do coronel e respondeu: sim, apanhei-o com um anzol e uma linha invisíveis. Está bastante comprida para permitir-lhe vagar até aos confins do mundo e bastante resistente para trazê-lo de volta com um puxão. Olha aqui que maravilha, né? O que o O está fazendo? Tomou de empréstimo essa metáfora do poder da graça, da linha invisível, em que a pessoa perdida vai andar aí pelos confins do mundo, mas com um puxão ela traz de volta. E aqui chegamos ao final da segunda parte, em que o autor vai fazer uma alusão à metáfora de Chesterton sobre a linha invisível da graça, esse poder invisível, no processo de conversão desses filhos pródigos que terão que voltar para casa, para sua mãe igreja, que foi muito bem plantada, educada, desenvolvida, enaltecida e perpetrada em seus corações pela mãe Lady Mashman. E aqui tem duplo significado. Esses filhos pródigos que estão perdidos terão que voltar. Este marido que está perdido terá que voltar. Aqui finalizamos esta segunda parte. E aí fica a pergunta: será que o Charles, o agnóstico, que está contando essa história, ele também entrará nesse processo de metanoia, visão de mundo, abandonando o gnosticismo e se convertendo ao catolicismo? É o que nós vamos saber na terceira e última parte, um puxão na linha. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.